Não, pessoal, olha isso aqui. Eu falei pra minha avó, leva uma muda de roupa, né? Porque agora a gente nunca se sabe. Pode ser que ela vai na consulta e fique internada. Ela tá levando uma mala, gente. Ela tá achando que vai viajar pra suíte dela. Olha a veinha, gente, vindo buscar ela pra ir no médico. Não, e ela tá de blazer, pensando. A veinha tá achando que vai passear, gente. As perninhas bem inchadas, gente. Uma magrinha e uma gordinha. Dá pra ver não, gente. A veinha veio com a perna... Ai, deixa eu ver se dá pra ver. A perna dela esticada. Porque senão não aguenta, né? Não dá. Lá em cima, que já ficou com a perna pendurada ali. Tá? Já foi a perninha assim já pendurada. Tá bem à vontade. Pessoal, como vocês acabaram de ver aí no comecinho do vídeo, né? Eu acabei de pegar minha avó na casa dela, porque a gente ia numa consulta. E eu falei pra minha mãe, mãe, toda vez que a gente for numa consulta, fala pra minha avó levar uma muda de roupa, né? Tipo assim, uma calcinha, uma camisola. Ou se ela não quiser levar camisola, mas leva pelo menos uma calcinha e uma escova de dente. Porque assim, a gente leva ela nos hospitais, gente, a gente não sabe se ela vai ficar internada ou não. E da outra vez que ela ficou internada, ela precisava pelo menos assim, de emergência, uma calcinha pra poder tomar banho. Porque lá você pode usar a roupa do hospital, né? Mas ela não tinha nenhuma calcinha e nem uma escova de dente, que é uma coisa que você usa mais rápido, né? Por isso que eu gravei zoando. Quando eu falei pra ela levar uma muda, a velhinha tava levando uma bolsa, gente, uma mala. Tipo, agora onde foi ela vai com essa mala? Mas enfim, por isso que eu gravei. E aí vocês viram um outro take que a gente foi lá numa clínica, que vocês viram aí, oncologista, né? Uma clínica, eu acho que o nome da clínica é OG. Eu acho que é OG que fala. E aí, pra quem sabe, né, o que é uma clínica de oncologista, já sabe que eu falei pra vocês no vídeo anteriores que futuramente eu iria falar aqui pra vocês o que tá acontecendo com a minha avó, né? Como eu falei, eu não sei se eu falei no outro vídeo, mas a minha avó sempre tá aqui ativa no canal, ela gosta muito que filma ela. Ela às vezes, eu nem lembro, gente, às vezes eu começo a gravar um vlog aí no meio do vlog, sabe o que vocês querem? Ela, ai, filma eu fazendo tal coisa e tal. Então assim, ela gosta de estar ativa aqui. Então assim, como ela sempre tá aqui, assim como eu trouxe, né, do meu pai, expliquei pra vocês, né, sempre estavam atenciosos perguntando dele, falando que tava olhando por eles, isso e aquilo. Eu também, né, tipo assim, se minha avó sumir daqui do canal, vocês vão perguntar, cadê a avózinha? Então, por isso que eu tô explicando o que tá acontecendo com ela, né, gente? Então, assim, daquele vídeo pra agora, o que aconteceu? Vamos lá. Aquele dia minha avó ficou internada, eu não lembro quantos dias, eu acho que... Não, minha avó ia ficar internada 3 dias, aí ela precisou aumentar mais 2 dias ou 3 dias. Eu acho que ela ficou um total de 6 ou 5 ou 7, não sei, é uma coisa assim, gente. Por quê? O que aconteceu? No primeiro dia que ela tava internada, a pessoa que tava com ela durante o dia era pra ter falado pro médico tudo o que tava acontecendo e mostrado todos os exames que ela tinha. A pessoa não mostrou. E aí, no último dia, que era o dia que ela ia sair, eu conversei com a pessoa que ia ficar com ela. Falei, ó, eu preciso que você fale todas essas coisas, faça todas essas perguntas, porque ela vai passar numa consulta no sábado, né? E o médico vai fazer um monte de pergunta que a gente que tá aqui não sabe responder, porque as pessoas que estavam ficando com ela durante o dia não sabia conversar, algumas pessoas não sabiam conversar direito com o médico. E aí o que acontece? Minha mãe só tava indo à noite, né? E à noite o médico não passa, então minha mãe não tinha informação. E minha mãe que sempre tá ativa com ela, com essas coisas, que precisava ficar de dia. Mas minha mãe não conseguia ficar de dia também né? Porque tem fisioterapia, tem as coisas. Então assim, ela deu preferência de ficar de noite, porque se precisasse, tiver essas consultas de rotina, não ter que ficar faltando em tudo. E aí, beleza. Minha avó ficou esses dias. No último dia, ela ia ficar só 3 dias. No último dia, quando foi falar, fez essas perguntas que eu pedi, né, pra última pessoa que ficou com ela, que era o último dia, como eu falei pra vocês, que precisava saber dessas informações, porque ela ia passar no sábado na consulta. O médico falou, nossa, mas tudo que você tá falando era pra ter falado no primeiro dia, ter mostrado esse exame no primeiro dia. E aí o médico falou, então, ela vai ficar mais tempo pra ela poder já fazer todos esses exames. Aí aumentou os dias que ela ia ter que ficar no hospital para poder fazer esse exame. Para nós foi bom no quê? Porque esse exame ela já tava para fazer quando ela fosse sair. E assim, só que demora até você ir lá, conseguir, né, a liberação do convênio, aí agenda com o local. Ali não, ela já conseguiu fazer tudo bem rapidinho, então foi bom por isso.
Beleza. Quando ela fez esse exame, o que acontece? O médico descobriu aonde estava o câncer dela, gente. Que é isso que eu vou falar um pouquinho nesse vídeo pra vocês. A minha avó, ela está com câncer, tá? Além da trombose, ela está com câncer. Na verdade, a gente... ela tava com a trombose, mas a gente não sabia que era trombose. A gente até desconfiava, né, que era alguma coisa assim, porque a perna dela tava inchada há muito tempo. A gente tava levando ela há muito tempo em vários médicos. Tanto que no dia que ela ficou internada, a médica questionou, nossa, mas só... A minha mãe falou, claro que não, a gente ela tá fazendo vários exames há meses, e todos os exames que ela fazia, dava que ela não tinha nada. E nesse dia que ela ficou internada, a gente pegou, né, o médico lá que refez todo o exame que ela já tinha feito várias vezes. Ele deu uma forçadinha até que ele achou a trombose, porque nos outros exames não tava achando que ela tinha. E aí, constatou que ela tinha trombose. Só que, quando a gente tava nesse processo de descobrir o que ela tinha na perna, passando no médico, isso e aquilo, o médico pedindo alguns exames, né, o médico viu que ela tava com câncer. Ele pediu pra ela, eu acho que ele pediu pra ela sair da sala e conversou com a minha mãe. Falou assim, ó, a situação dela é essa, né, ela tá com câncer, só que eu preciso urgentemente que vocês façam todos esses exames, porque aqui não dá pra ver aonde que tá o câncer. A gente tá vendo que a barriga dela, né, tá um pouco comprometida. A gente precisa saber aonde que o que tá acontecendo e tal. E aí, a gente, né, começou a ir atrás e tudo mais pra saber. Só que nesse meio tempo, a perna dela, né, começou meio que inchar muito, se agravar. Aí que veio, né, a gente trouxe ela aquele dia lá, na emergência, e ela ficou internada. Aí o que aconteceu? Pausou essa parte que a gente tava indo atrás das coisas dela do câncer. Só que lá quando ela ficou internada, o que acontece? O médico falou que ela não poderia tratar o câncer enquanto ela não curasse a trombose, né? Porque interferia. Só que aí, tudo bem. Quando ela estava internada, o médico já aproveitou e conversou com o cirurgião e tudo mais. E o cirurgião falou assim, olha, precisa fazer a biópsia. Não tem como fazer biópsia por conta da perna dela. E aí, né, ficou nesse impasse. Não pode fazer as coisas do câncer por conta da perna. E a gente foi passar no médico para ter o retorno. E o médico falou assim, depois desses dias que ela teve alta e tal, que ela voltou no retorno, o médico falou, então o que acontece? Ela tá tomando os medicamentos para trombose, isso, aquilo, só que a perna dela não vai melhorar. Por quê? A perna dela não vai desinchar. Por que a perna dela não vai desinchar? Porque o câncer tá causando um inchaço. Tá uma coisa envolvendo a outra. Minha mãe falou, mas o médico falou que não tem como mexer com câncer por conta disso. Então aí ela conversou com o outro médico falou pra ela, né, o vascular, falou, então, se não tem como resolver, vai ter que dar uma pausa no remédio dela da trombose e vai ter que fazer o exame, vai ter que mexer com câncer, porque senão não vai nenhum e nem outro, vai ficar naquele impasse, né? Aí a gente fez o quê? Vamos procurar o médico oncologista aqui que a gente tinha parado aí porque ela tava internada. Só que o médico oncologista no convênio dela, ele só atende na cidade de Guarulhos, se você for aqui, né, de São Paulo. Só nessa clínica, não é nem um hospital, é uma clínica, né? Eles chamam de instituto, mas é uma clínica lá. E aí, o médico não atende sem a biópsia. Foi isso que a atendente falou. Nossa, se você não tiver... Eu expliquei toda a situação pra ela. Eu falei, a gente não consegue fazer a biópsia quando dá trombose, isso, aquilo, blá, blá, blá. Tudo que eu já expliquei pra vocês. Aí a moça falou assim, então, eu tenho um cirurgião aqui, vocês querem passar com ele pra ver se ele vê a possibilidade de fazer a biópsia, a gente passa com ele, isso, aquilo, beleza. A gente foi lá agora, que vocês viram o takezinho, que a gente foi lá nesse instituto pra passar com esse cirurgião. Chegou lá, o cirurgião não foi, hoje não pode ir. Mas ela já falou pra gente que não tem um oncologista lá, que é o médico especialista em câncer. Por que não tem um oncologista lá? Porque o oncologista saiu, né? Não sei se ele pediu as contas, mas ele saiu, não tá trabalhando mais lá. E não tem um especialista. Além esse cirurgião, além de ele atender os pacientes dele, ele tá atendendo os outros pacientes provisoriamente até contratar alguém e não se sabe quando. Aí o que eu fiz? Falei, mãe, a gente também não pode ficar esperando. E semana que vem eu vou fazer um exame
que o retorno dela seria no mesmo dia do meu exame. E eu preciso da minha mãe pra ir comigo fazer o exame. E minha avó precisava dela pra fazer. Então, assim, aí no outro dia que teria vaga, é feriado aqui, a gente nem sabia. E aí ficou pra uma data muito longe. Eu falei, nesse meio tempo, vamos atrás de um outro oncologista, né? A gente não precisa ficar presa aqui. Liguei no convênio. O convênio me informa que o quê? O convênio dela só atende nesse instituto aí que a gente tinha acabado de... Não atende em nenhum outro lugar. Falei, expliquei a situação. Falei que não tem oncologista lá, que ele saiu, que quem tá atendendo é um cirurgião, ele não é especialista, né? Não é isso, ele só tá quebrando um galho lá, né? Provisoriamente e tal. E aí ela me falou o quê? Pra eu mandar no convênio um e-mail pro convênio ver, né? E conseguir ver se tem a possibilidade de passar com outro oncologista em uma outra unidade. Então a gente tá pausado aí, pessoal, né? Pra ver o que a gente vai conseguir fazer futuramente. E agora eu deixei minha avó aqui naquele hospital que ela tava internada, porque a perna dela tá muito, muito inchada. Vou deixar aqui um take de novo pra vocês verem como que tá inchado. Pessoal, como que tá a perna dela, tá bem inchada. Você olhando entre uma e a outra, dá pra ver, tá vendo, ó? Uma tá seca, bem inchada. inchada. Uma tá sequinha, bem inchada mesmo. Tá assim, muito mesmo. E aí eu deixei ela aqui, tô aqui no carro enquanto eu gravo pra vocês, tô esperando ela aqui enquanto ela tá lá, né? Pra ver se consegue alguma coisa, gente, porque não tem como, tá muito inchado, parece que vai explodir, sabe, assim, que a qualquer momento vai fazer assim, bum, de tão inchado que tá, então é perigoso. Então, como a gente não conseguiu resolver nada lá, a gente trouxe aqui e de repente a gente até consegue resolver alguma coisa do câncer também aqui. Então, enfim, como no outro vídeo eu falei que futuramente eu ia falar, porque como eu ia ter que falar bastante coisa, ia ficar o outro vídeo muito longo. Então é isso, minha avó está com câncer, gente. Ah, e vocês vão perguntar, ela tá com câncer na onde? Então, lembra que eu falei que o médico pediu pra descobrir onde era o câncer e a gente não fez... a gente tava fazendo os exames quando ela ficou internada, né? Lembra que eu falei dos exames? Então, e aí, em um dos exames que ela foi fazer, né? Que não era o que o médico pediu. Gente, todos os exames que o médico pediu pra descobrir onde era o câncer... Nós mesmos estávamos olhando e pelo que a gente entendia, tava dando que tava ok, que não tinha câncer, não tinha nada. E aí a médica do pulmão dela, que ela também passa na médica do pulmão, pediu um outro exame e a gente aproveitou que tava lá internada, já fez todos os exames que ela tava pendente. E em algum exame que a médica pediu, mostrou que o câncer dela é no intestino, tá? Então ela tá com câncer no intestino. Então assim, eu não sei se nesse vídeo ainda eu já venho falar alguma outra coisa pra vocês, né, do que deu hoje, senão eu venho falar futuramente. Então, basicamente, é isso que tem acontecido, né? Que eu não falei no outro vlog, que minha avó tava com trombose, mas também tava com outro problema, né? Com uma outra doença, e a outra doença é isso, ela está com câncer no intestino. Eu peço pra vocês que continuem, né? Como eu pedi no outro vídeo, apresente, né? Minha avó em oração, apresente a nossa família, né? Porque a gente é carente e a gente sempre necessita de oração. Mas é um momento um pouquinho mais delicado e precisamos de um pouquinho a mais, né? E que vocês orem, né, focada nisso. Então é isso. Big beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!